Olá a todos, sejam bem-vindos aqui à entrevista com a Aline. Meu nome é Daniela de Oliveira, sou diretora do Oliveira Treinamentos. Hoje nós estamos aqui com a Aline Freitas. A Aline Freitas é psicóloga e ela vai falar um pouquinho hoje sobre a carreira dela e sobre alguns pontos aí importantes, né? Sobre atendimento, sobre o mercado. Então vamos lá, Aline. Me conte um pouco aí da sua história, como você começou e como você chegou até aqui. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite. Estou muito feliz de poder trabalhar e falar para secretárias. Eu sou secretária e eu sou secretária formada com registro profissional, que é uma coisa que não é muito comum, né? Essa formação, as pessoas se interessarem por isso. Então, eu me formei faz muito tempo, eu sempre quis ser secretária. E eu vim fazendo cursos e capacitações aí no decorrer da minha história nesse sentido. Então, para mim, realmente, retribuir e falar para secretárias é muito especial para mim. Então, agradecer o convite e, bom, falar um pouquinho da minha história, né? Eu sou Aline Freitas, eu sou psicóloga, atualmente atuando como mentora na área de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E, enfim, comecei com essa capacitação de secretária há muitos anos atrás, na época da datilografia e digitação e essas coisas, faz um bom tempo. E sempre fazendo cursos. Uma coisa que eu sempre estive era sempre estar estudando alguma coisa. Seja cursos gratuitos na internet, sejam congressos, palestras, cursos pagos com certificado de diversas áreas. Então a minha história, a minha base é sempre o aprendizado, né? Então o curso de secretária, depois eu fiz vários outros cursos, como o personal organizer. Ai, mas por que personal organizer? Porque é organização. Então a secretária organiza o escritório, a área de trabalho, né, gestão da informação para o chefe, e o personal organizer organiza a sua casa, né? Então assim, você tem que ter um pouquinho de conhecimento de várias áreas e tal, para que você possa se estruturar, porque você, quando sai do seu trabalho, você vai para sua casa. Aí você tem filho, você tem que fazer comida, você tem marido, e aí? Você chega lá, você tem que também ser organizado. Então, apesar de eu não atuar nessa área, eu acho que é algo importante que a gente vai agregando. Fiz também curso de coaching, não atuo como coaching, hoje eu estou mais voltada para a mentoria, mas isso também foi um curso, uma capacitação muito interessante, importante. E a minha formação, a minha graduação em psicologia, tudo agregando, né? E sou pós-graduada em terapia familiar, psicologia jurídica e especializada em terapia familiar sistêmica breve. Enfim, e muitas outras áreas do conhecimento, como direito, gestão, liderança, user experience, que é uma que está agora sendo muito falada, né, sobre a experiência do cliente, marketing de relacionamento, enfim, tudo que você puder imaginar, gamificação, que é uma coisa também que é bem interessante para você trabalhar liderança, gestão, essas coisas, a equipe. Então eu venho aí, ao longo desses anos, sempre estudando. E paralelo a isso, 3 filhos, 2 netos, casamento, casa, trabalhos e enfim, que eu acho que é a realidade de muitas pessoas hoje, né? Você sai para trabalhar de manhã cedo, você volta, ou você vai para a faculdade, ou você estuda, e depois ainda tem o terceiro round, que eu chamo, que é a casa em si, né? Você dá atenção para marido, filhos, cachorro, enfim, ou até mesmo para si própria, né? Para casa. Esse autocuidado também é importante. Então essa jornada tripla, acho que é a realidade de muita gente. É importante falar sobre isso para que as pessoas possam compreender que primeiro não estão sozinhas nessa batalha, nesse caminho, e que é possível sim você, como por exemplo, eu comecei como secretária, muitos anos como secretária, onde a gente em consultório pequeno não consegue visualizar um grande crescimento. E hoje eu sou formada, eu sou psicóloga, eu sou pós-graduada, eu tenho outro tipo de trabalho,
né? Então, assim, conseguir realmente crescer, evoluir, chegar a um lugar onde eu tô satisfeita, né? Então, isso é possível. Tem que trabalhar muito, tem que estudar muito. Ter foco, né? Foco e não vai cair do céu, mas é possível. Tem que realmente se empenhar, se dedicar para isso. Então, eu tô num lugar hoje onde eu tô muito satisfeita, feliz. É claro que eu ainda tenho mestrado, doutorado que eu quero fazer, mas é aquilo, é o caminho, né? E é importante dizer que com dedicação, com o empenho e com assim, a motivação, né? Que, como objetivo de vida. Nesse período eu descobri que o meu propósito de vida é servir. Muitas pessoas têm uma aversão a essa palavra, porque tem uma distorção ou pensam de uma maneira diferente. A nossa crença, a nossa cultura acha que servir é você se submeter a alguém ou fazer o que uma outra pessoa manda o que você faz. E eu não vejo dessa forma. O servir é você realmente se despir de crenças, das suas vontades para atender o outro, para alcançar a outra pessoa e ajudá-la no processo dela. Então, quando eu tenho um chefe e eu tô ali servindo aquela função e aquele propósito da empresa, eu tô ali servindo. Eu não tô buscando um título, eu não tô buscando mérito, porque o mérito vai ser do chefe, ele que é o cara, né? Então, ou do médico. É o médico que vai ser conhecido e que vai ser a referência de alguma coisa. Eu tô dando suporte. Então, aceitar essa função, eu acho que é importante, né? O trabalhar com o servir, o ter o propósito de vida de servir, quando eu dei esse start, assim, realmente foi uma mudança, trouxe uma leveza para cada coisa que eu fazia, porque eu não fazia por mais ninguém, eu fazia pelo meu propósito de vida. Então essa também é uma dica que eu vou deixar aí para as secretárias, recepcionistas e profissionais do atendimento em si, né? Que saber o seu propósito de vida, se esse trabalho está alinhado, isso também faz uma grande diferença, porque dá motivação para você continuar. Isso vem também da nossa formação de secretária. Né? Exatamente. Eu também formei secretária nessa época, lá atrás. E a gente aprende muito a servir o outro, que a gente está ali para servir a empresa no qual a gente está trabalhando, nossos clientes, o nosso chefe. Né? Verdade. E eu acho que esse é um trabalho assim, muito digno e muito bonito. Eu vejo beleza nesse tipo de função, né? Você realmente tá ali para o outro, em todos os sentidos, seja para o médico, né? Para o trabalho da empresa, para a função que você exerce, seja para o paciente ou para o cliente que está ali, que ele também demanda a sua atenção e seu cuidado. Então é realmente uma troca muito significativa e importante. Muito bem. O que você acha que as empresas estão exigindo assim do profissional hoje, como competências, como perfil? Bom, se a gente voltar um pouquinho, a gente vai ver que antes a solicitação do mercado, de forma geral, né, era você ser um especialista em alguma coisa. Depois eles passaram a pedir que a gente fosse multitarefas. Você tem que fazer uma coisa legal, mas você também tem que fazer todas as outras, né? Se for preciso. E aí, agora você, na verdade, tem que ser multiprofissional e não só multitarefas, né? Então, você ter mais de uma formação é o seu diferencial. Você ter conhecimento em áreas diferentes, em diversas áreas do conhecimento, né? Isso é um diferencial. Né? Então, você ser multiprofissional. Hoje, o que eu vejo no mercado é o seguinte, a gente tem uma nova visão, principalmente com a pandemia, do qual é o serviço que o profissional está prestando. A relação empresa de CLT, né, que você fica ali dependendo daquela empresa te mandar embora ou não, então era a empresa que tinha esse domínio sobre a sua vida. Hoje em dia eu já vejo diferente, eu vejo que o profissional, ele que domina, ele que tem o poder, ele é empoderado da sua carreira. Então é como se fosse um prestador de serviço, e se eu quero prestar um bom serviço para o meu cliente, que é o meu contratante,
Então eu tenho que me capacitar mais, eu tenho que oferecer um serviço de qualidade, eu tenho que estar sempre me atualizando. Então isso vai fazer com que a pessoa que está interessada no meu serviço me pague melhor, me dê benefícios, me dê um local de trabalho que seja saudável, por exemplo. E se o meu contratante não estiver satisfeito, por exemplo, com aquilo que eu estou apresentando, ele pode, né, me desligar, mas eu também tenho esse poder, porque é a minha carreira, de dizer, olha, aqui não tá legal para mim, o ambiente, seja lá o que for, ou salário, enfim. Então, dentro daquilo que eu estou oferecendo, se isso não tiver bom para mim, eu tenho a possibilidade de buscar uma outra empresa, que hoje a gente não precisa mais sair de uma graduação, por exemplo, e ficar naquela empresa 10, 20, 30 anos, até se aposentar. Então, essa variedade de empresa, de você ter essa experiência em diversas áreas, isso também ajuda no currículo, porque de certa forma você está aprendendo, né? Então, assim, hoje o mercado está aberto, vê com bons olhos também as pessoas que têm essa flexibilidade e essa experiência. E acho que para o profissional, o mais importante não é bem só o que o perfil que a empresa solicita, como um perfil mais empreendedor, né, de solução de problemas. A gente fala muito de soft skills e hard skills. O hard skills são a capacitação técnica. Então, você ter o conhecimento da sua função, você tem a experiência de vida e a experiência na área, esse é o hard skills. E os soft skills que está vindo aí, sabe, com muita força, que é a capacitação e a habilidade comportamental. Então, solução de problemas, trabalhar bem em equipe, o espírito de liderança, a colaboração, a criatividade, isso tudo são soft skills. Então, essas são as habilidades que estão sendo solicitadas agora nesse novo mercado, e aí eu estou falando já pós-pandemia, pós-isolamento social. Na pandemia a gente ainda está, mas nesse período onde a parte de internet e a valorização do profissional, do ser humano, também eu acho que veio junto com tudo isso que está acontecendo. Então, soft skills, hard skills, eu acho que são as coisas que o profissional hoje precisa ter conhecimento, precisa desenvolver na sua vida, na sua carreira, para que o perfil que seja solicitado você vai se encaixar com facilidade. E aí é onde você consegue escolher onde você quer trabalhar e ter o domínio daquilo, da sua vida, da sua carreira, né? E aí eu queria só fazer aqui uma observação, por exemplo, no LinkedIn, a gente teve uma pesquisa que os soft skills em pouco tempo vai ser, né, 1/3 das empresas vai ter o soft skills como sendo a habilidade mais importante do que a capacitação técnica. E a Deloitte Economic fez uma previsão de que, inicialmente, há um tempo atrás, que até 2030, 1/3 das empresas estariam priorizando as soft skills. E aí, com a pandemia, isso já reduziu o prazo. Então, daqui 2020, já estamos tudo aqui, né? A gente já está em 2022, agora que eu me dei conta. Então, por exemplo, o que a gente vê na prática? Quando você faz uma entrevista, antigamente falava assim, quais são suas qualidades? Cite 3 qualidades, cite 3 defeitos. Hoje em dia, a pergunta me fala sobre uma experiência onde você trabalhou em equipe. Me conte um momento em que você precisou pedir ajuda, né? Como é que você lida com, se numa empresa você for solicitada algo fora das suas funções? Como é que você lidaria com isso? Então, as perguntas são perguntas que falam sobre comportamentos, sobre quem você é. Então, se você não é uma boa pessoa, se você não é uma pessoa honesta, que se dedica, que trabalha, desenvolva isso, né? De ser uma pessoa que trabalha, dedicada, porque o mercado está exigindo a boa pessoa nesse sentido, de habilidades comportamentais bem desenvolvidas. O comparativo agora não vai ser mais só a parte técnica, se você sabe datilografar ou digitar não sei quantos toques por minuto. Isso já não é mais tão importante porque isso se aprende. Mas quem você é, as suas habilidades comportamentais que são mais difíceis de serem desenvolvidas, isso sim vai ser o diferencial, né? Vai ser o importante daqui para frente. Então, pensar sobre isso, conhecer, ler sobre isso também
vai fazer parte do processo de carreira, de formação e da vida mesmo. O que torna difícil o desenvolvimento assim Dessas das habilidades. competências? É porque o comportamento, ele é resultado do que você viveu na sua infância, na sua adolescência. É na infância e na adolescência que você desenvolve a sua autoestima, desenvolve a sua personalidade. Então, se você teve uma família, por exemplo, disfuncional, o resultado disso vai vir quando você tiver as relações de trabalho, trabalho em equipe, você vai ter dificuldades para algumas coisas. Então, não é simples a mudança, não é só você falar assim, ok, então, eu tenho que digitar tantos por minuto, então eu vou lá, eu treino isso. No caso do comportamento, a mudança é muito mais profunda, ela é mais demorada e não é tão simples. Então, uma empresa teria que pagar, por exemplo, que investir em terapia para alguns profissionais para resolverem grandes questões. Muitas empresas têm coaches lá trabalhando nesse sentido, psicólogo. Atendimento, suporte emocional, que eu também trabalho nessa área. Então, é mais complexo. Então, quando uma empresa faz uma entrevista e já procura pessoas que têm algumas dessas habilidades já desenvolvidas, questões já resolvidas, de repente eles podem perguntar na entrevista, você faz terapia? Você já fez terapia em algum momento? Por quê? Se você já procurou, significa que você tem interesse em melhorar. Se você nunca fez nada e você fala, não, nunca fiz, o entrevistador pode entender que você também não quis melhorar nessa área, só na parte técnica. Então, são questões complexas e por isso é mais difícil você fazer modificação de hábitos, né, de crenças que vieram a longo prazo. Né? Então, por isso, as empresas estão procurando profissionais que já têm isso desenvolvido ou estejam dentro do processo e se mostrando interessados em fazer essa modificação, fazer essa mudança, né? No curso, quando eu falo das emoções, né, eu costumo dizer que nós estamos lidando o tempo todo com a emoção do outro, né? A gente lida com a emoção do cliente, nós lidamos com a emoção do nosso próprio colega de trabalho, com o chefe, né, com a liderança. Estamos o tempo todo lidando com a emoção do outro. Mas para a gente lidar bem com a emoção do outro, a gente precisa estar bem emocionalmente, né? Exatamente. Uma frase que eu uso assim para minha vida, que foi muito importante, eu até tenho uma palestra que fala sobre isso. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Essa frase não é à toa, não é coisa bonita, ela tem um sentido. Quando você já deve ter ouvido falar, a gente já deve ter passado, todo mundo já deve ter passado por essa situação, que uma pessoa vivencia alguma coisa muito difícil e a outra pessoa fala assim, eu entendo o que você está passando. Eu queria até citar uma coisa que é polêmica, mas não vou entrar no mérito, o próprio racismo. A pessoa negra, ela vive coisas que a gente não consegue mensurar. Tem situações que a gente não consegue nem explicar. Simplesmente a gente sente uma dificuldade, um problema, uma dor. E a dor, por exemplo, é algo individual, único. Não tem como você trocar. Então, quando eu vivencio as minhas experiências e aprendo com elas e compreendo como foi para mim, eu consigo chegar próximo do entendimento do que aquela pessoa está passando. O nosso cérebro, ele vai buscar sempre um referencial. Então, se você fala, por exemplo, eu dei uma topada com o meu dedinho do pé na quina da mesa. Se isso não aconteceu comigo, eu vou tentar, o meu cérebro inconscientemente vai buscar quando que eu bati com o pé ou quando que eu dei uma topada em algum lugar e vai mensurar a dor com base naquilo que eu já experienciei. E aí eu vou chegar o mais próximo. Quando eu tiver essa experiência, aí eu vou entender na pele, no corpo, vai ficar registrado fisiologicamente o que isso queria dizer. Mas para eu chegar o mais próximo possível do entendimento e daquilo que você está sentindo, eu tenho que entender o que eu estou sentindo, o que eu senti na minha experiência, para eu me aproximar com esse aprendizado, com essa vivência, com essa compreensão do que acontece comigo, das emoções, do quanto é difícil às vezes você desenvolver o hábito, gerir uma agenda, facilidade, né? Trabalhar em equipe com pessoas difíceis. Então, se uma pessoa falar, não consigo lidar com essa pessoa, como? É só você chegar, ouvir a pessoa e falar, ok,
Não, mas a outra pessoa não consegue. E aí, né? Então, quando você consegue compreender a si mesmo em toda essa complexidade humana, aí vem o conhecerás o universo, porque o universo são as outras pessoas. Cada pessoa é um universo. O universo é a palavra, pelo menos no meu entendimento, que chega mais próximo de uma coisa grandiosa sem fim, assim, de tanta complexidade que é. Então, realmente, o ser humano é um universo. E essa frase, para mim, explica exatamente isso. Você conhecendo você, os seus processos, emoções e a sua experiência de vida, você consegue se aproximar mais ainda do outro, que também é um outro universo. Por isso que a empatia é tão difícil, né? A gente fala tanto em empatia, mas na prática não é. E a palavra que está se usando muito, substituindo um pouco a empatia, é compaixão. Que eu também acho que faz muito sentido, que é você, não é nem só se colocar no lugar do outro, mas é você realmente acolher esse outro, né? É estar próximo dele. Então, a compaixão e a empatia têm sido realmente coisas muito importantes para o mundo de hoje e daqui para frente, eu acho, né? Isso tem muito a ver com as dificuldades que estão sendo encontradas hoje, né? Sim. Fala um pouco sobre isso, as dificuldades que a gente está encontrando hoje no consultório e nas clínicas, né, em relação ao paciente, né, que está vindo agora depois dessa situação de pandemia, né, que a gente ainda está vivendo, né, mas a gente viveu uma crise bem pior, né, de isolamento e tal. Isso. Como é que está hoje? A gente tem algumas questões, né, alguns desafios. Eu vou pontuar 3 aqui. O primeiro deles é como o paciente está chegando, o paciente-cliente, né? Como eles estão chegando. Então, a gente teve um período de isolamento que levantaram muitas questões pessoais, né? E o fato de você não estar trabalhando, saindo, e você ficar em casa, às vezes, sozinho, você precisou se olhar mais para quem você é. Se você esteve com alguém, você precisou conviver mais com aquela pessoa em todos os momentos. Seja TPM, um momento estressante, teve que aturar, não tinha para onde correr, não podia sair. Então, levantaram muitas dessas questões. Relação de família, com quem você mora, e relação consigo mesmo. Então, ele já vem desse resultado do isolamento. Além disso, a gente teve perdas, né? Então, esse paciente, ele vem com lutos, perda de emprego também traz luto. Então, luto, incerteza do que vai ser, se eu vou continuar no meu trabalho, se eu vou ser mandado embora, como é que vai ficar. Então, vem com essas incertezas, vem com medo de contaminação. Então, eu atendi muitos clientes, muitos pacientes que trouxeram esse medo, que pegaram o Covid da primeira vez, passaram por dificuldade e agora estão com medo de contaminar de novo. Então não saem, fica com aquela coisa do toque, de toda hora limpar, não chega perto de ninguém. Isso tem um impacto na vida dessa pessoa, esse medo, né? Então esse paciente, esse cliente é a pessoa que está chegando pra gente. Então tem uma sensibilidade, ali até por conta da doença, que se você vai numa clínica, num hospital, alguma coisa assim, você já tem uma razão de estar ali, já tem um motivo que traz uma sensibilidade. Então esse paciente, ele vem com essa sensibilidade, com essas questões potencializadas, né? Então, a gente precisa ter muita cautela com aquilo que a gente vai falar, com a maneira de lidar com essa pessoa que está ali. Então, ter esse atendimento, esse olhar de ser humano tem sido muito importante, eu acho que fundamental daqui para frente, né, para os atendimentos. O segundo ponto foram as mudanças no processo de trabalho, dentro das clínicas, dos consultórios, da recepção, enfim. A máscara, né? Se você não tiver todo equipado com aquela roupa de astronauta, né? Você, no mínimo, com a máscara você está. E aí muda um pouco essa questão da comunicação com o teu cliente, com o teu paciente, porque você não tem mais o sorriso, né, que é a recepção, de recepcionar o teu cliente-paciente, você agora sorri com o olhar, você agora precisa se comunicar de uma outra maneira. Então, você aprender, né, se refazer nesse atendimento, nesse processo, é fundamental para que aquele cliente-paciente não se sinta distanciado, não se sinta realmente separado por aquela tela de acrílico, pela máscara, pelo óculos, enfim, por todas as questões que vêm sendo colocadas aí de segurança.
né? A própria telemedicina foi um outro formato que impactou na forma de trabalho. Os médicos atendendo online. Eu ouvi muitos relatos de ser mais cansativo, né, por conta de você estar o tempo todo falando, e dá mais trabalho também. Tem a questão do internet caiu, o equipamento não funcionou e você fica naquele desgaste de reiniciar tudo, que isso também acaba acontecendo muito mais vezes, né? E então, em alguns casos, para a própria secretária ou para a recepcionista, em alguns lugares também acabou tendo mais trabalho para ela, porque às vezes o médico faz o atendimento, cadastra, por exemplo, uma receita ou um pedido médico, e a secretária que faz o processo seguinte, assinatura eletrônica, envio para o paciente ou para o cliente, enfim, então ela gasta mais tempo de trabalho dela fazendo agora essa nova tarefa, né? Então também acaba sendo um pouco mais desgastante. O terceiro ponto é que a secretária ou a recepcionista, ela também vive a pandemia da mesma forma que o paciente. Então ela teve lutos, ela tem incertezas, ela tem medos, e tem um ponto a mais, que é o fato de que por conta de tudo isso que aconteceu, quem estava grávida ficou em casa, quem pegou Covid ou pegou essa gripe ficou em casa. Então, quem não teve nada disso, não tinha essa questão, trabalhou mais. Precisou ser remanejado, precisou dobrar o horário. A gente está vivendo isso agora, né? Metade das equipes estão em casa porque... Exatamente, né? Então, se for coisa de risco, né? Uhum. Então, o aumento do fluxo de trabalho com o aumento da sensibilidade do teu profissional. Então, a dica que eu quero aproveitar aqui e dar para quem é gestor é você ter um olhar de cautela, de cuidado e de compaixão também com o profissional, com a sua equipe, né? Porque eles precisam estar bem emocionalmente para atender os pacientes, os clientes que estão vindo mais sensíveis. Então, assim, é uma cadeia, sabe? Então, você cuidar da tua equipe, você está cuidando do seu paciente, está cuidando do seu negócio também. É um fluxo, né? É um conjunto de coisas que eu acho que tem que ser olhado agora com mais... com um olhar de mais compaixão mesmo, mais empatia, mais cuidado. Então, fornecer à tua equipe, por exemplo, treinamento, né, de atualização, e também um apoio, um suporte emocional, que hoje em dia também tem muitas empresas que estão fornecendo para os seus colaboradores, por já saber, ter conhecimento da importância da inteligência emocional, que se falava muito, mas hoje em dia mais do equilíbrio emocional. Né, de você estar bem para fazer todo esse trabalho dentro de todas essas questões que a gente colocou. Porque na teoria, a gente falando é uma coisa, não, é só isso e aquilo. Não, mas na prática é muito mais complexo. Né? Tem muitas outras coisas envolvidas aí. Então, acho que os desafios são esses. Como o paciente está chegando, a mudança no processo de trabalho e entender que a sua equipe, né, a secretária e a recepcionista, também estão vivenciando todas essas questões. E o próprio médico também. O coordenador, o supervisor, todo mundo está vivendo isso. Então, se não houver uma união e uma compreensão disso, onde um apoia o outro, independente da hierarquia, né, somos uma equipe, eu acho que esse apoio é fundamental. Você entender, se sentir abraçado, seja qual a posição que você ocupa, eu acho que é muito legal, que é o que vai fortalecer o nosso ambiente de trabalho mais saudável, trazer esse ambiente de trabalho, trazer um ambiente de trabalho mais saudável. Isso aí. Hoje se fala muito nisso, né? Você entra no LinkedIn, você só vê falar nesse assunto. Qual dica que você dá, orientação, assim, para os profissionais que já estão aí atuando e para aqueles que estão entrando agora, né, que têm o desejo de atuar na área da saúde? Qual dica que você dá, né? A gente falou muito em visão, né, de futuro, em ter um objetivo. Então, qual a dica que você dá para esses profissionais que já estão trabalhando e que precisam ter um olhar à frente, né? E quem está entrando agora? Bom, a dica é o seguinte, primeira coisa, estude muito. O conhecimento eu chamo de elemento vital. Isso, inclusive, reduz a ansiedade. O cérebro precisa entender o que está acontecendo para reduzir a ansiedade. Então, informação
é muito importante. Eu vou dar um exemplo que eu dou para os meus pacientes, que é clássico, assim, que dá para entender. Quando você está doente e você procura um médico, você vai buscar a pessoa que detém o conhecimento daquela área. Então você está buscando conhecimento. Quando você faz um curso, uma formação, você está buscando conhecimento de uma área técnica. Quando você vai buscar um conselho ou uma coisa espiritual, uma busca espiritual, você está buscando conhecimento daquela área. Então, o nosso cérebro busca conhecimento o tempo inteiro e acho que você traz uma leveza e uma redução de ansiedade quando você está sempre buscando vários tipos de conhecimento, né? Se abrir para isso e buscar aprender, e não só aprender, não bloquear quando alguém te dá uma opinião, por exemplo, conhecimento nesse nível, porque a opinião é uma pessoa que teve uma criação diferente, uma vivência diferente, ela está dando a visão dela, você não é obrigada a fazer, mas ouvir vai te acrescentar. Você pode dizer, não, isso aqui eu já confirmei, não é isso que eu quero para minha vida, ok. Continuamos amigos, né? Então, não se bloquear para essas coisas. Então, quando um chefe, como uma supervisora ou um médico vem falar para você, olha, aqui tá errado, que é uma coisa que acontece muitas vezes, as pessoas trazem pro coração, que a gente fala. Faz uma crítica, escute. Não se bloqueie naquilo. Então, ouça realmente o que ele está querendo dizer, porque é para você melhorar. Quando a pessoa não fala mais, ela já está falando, cara, então eu vou ter que mudar porque a pessoa não escuta. Então, ouvir literalmente isso também agrega, também faz você melhorar e agregar o conhecimento, ter mais conhecimento. Então, a primeira coisa é isso, é buscar o conhecimento, esse elemento vital, tá sempre estudando, capacitação técnica sempre, é o famoso ando, né? Graduando, pós-graduando, mestrando, estudando realmente sempre. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é por conta disso que a gente viu agora com isolamento social e com a pandemia, né, você se abrir para essas novas possibilidades, novas maneiras de fazer as coisas. A tecnologia veio aí para ficar e ela não é um bicho de 7 cabeças, basta que você saiba utilizá-la a seu favor. Então ela vem para potencializar tudo que você tem de melhor, ela vem para melhorar aquilo que você precisa desenvolver, então tem diversas ferramentas que você pode utilizar para melhorar, para se capacitar, para ajudar na gestão do teu tempo, enfim, para tudo você pode utilizar a tecnologia e o mundo virtual agora. E com o único cuidado de proteção de dados, né, de informação do paciente, sigilo, para que isso não se perca nesse caminho, mas a dica é se abrir para esse novo conhecimento e buscar sempre conhecimento. Eu acho que é fundamental você dar continuidade, sempre, porque você vê, nós estamos evoluindo o tempo inteiro. A cada novo momento tem coisas novas surgindo e aí a gente já está surgindo uma coisa chamada metaverso, onde é essa vida aqui, que eu acho que eu ainda tenho as minhas questões sobre isso. É a mesma vida, só que é virtual. Então, tipo, enfim, mas tem aí coisas novas surgindo, Bitcoin, que é moeda virtual e tal. Então, assim, quanta coisa que a gente que tem vindo por aí, né, paralelo ao que a gente está fazendo no dia a dia, que são coisas que daqui a pouco estão entrando também nesse mundo, na área da saúde, como a própria tecnologia, que estava um pouco em paralelo e agora veio realmente para dar esse up e melhorar o nosso trabalho. Então, para finalizar, eu quero trazer 3 aprendizados que a gente teve, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, que foi isso que eu falei, né? A tecnologia, ela não afasta, ela une, que você pode atender pessoas que você não poderia antes, pessoas com problema de locomoção, pessoas que moram mais longe, em outros estados, em outros países, você consegue hoje atender, né, com o atendimento remoto e dar continuidade, como eu falei lá no início. Além do consultório, você se conecta com as redes sociais, com e-books, com PDFs, né, com um material que é para uso contínuo. Então você acaba tendo uma proximidade com esse teu paciente cliente. O fortalecimento, que foi o segundo aprendizado que a gente teve com tudo isso, que é a valorização do ser humano, né? Lá no início do mercado, a gente vendia porta a porta, eram vendedores de porta em porta.
Depois a gente passou a ter a tecnologia ajudando. Então você ligava para um call center e você digitava o botãozinho. Aí as pessoas começaram a reclamar porque queriam já direto falar com alguém, né? E agora e aí depois dessas fases, a gente tá agora num lugar de equilíbrio, né? A gente já foi só de porta em porta, a gente já passou por essa tecnologia de numerozinho, de ramal, e agora a gente está no equilíbrio, que é usar a tecnologia para facilitar o contato humano. Então, eu acho que esse equilíbrio, entender que sim, a gente agora vive isso, foi o que trouxe, né? Valorizou o ser humano, e não o contrário, né? E as novas formas de fazer as coisas, que foi o terceiro aprendizado, né? Você se abrir para todas essas possibilidades. Então você tem uma diversidade de plataformas, uma diversidade de formas de fazer conteúdos, de ensinar o teu paciente. Enfim, realmente são tantas coisas que tem que se abrir, tem que ser criativo, tem que estar disposto a trabalhar nessas diversas formas. Portanto, o idoso que não tem conhecimento de tecnologia, você tem que continuar com o formato antigo, né, de estar explicando as coisas, né, com cautela, com cuidado, mas você tem a nova geração né, que está muito antenada. Então, e aí, como é que você se comunica com essas com essas várias gerações, né? Então, e isso demanda conhecimento, isso demanda prática, porque você também não vai aprender numa vez, então vai ter erros e acertos, e isso sim, essa experiência rica de possibilidades é o que foi o aprendizado do isolamento social que trouxe pra gente. Então essas três coisas. E aí, uma frase que eu queria deixar, falando aí, resumindo tudo que a gente falou, é que o cuidado da equipe é cuidar do seu paciente, cliente, e é cuidar do seu negócio. Porque é uma cadeia, você não está sozinho nisso. O que você faz impacta em quem está do lado, em quem está abaixo, em quem está acima, não importa. E impacta, claro, a você mesmo. Então, pensar nisso também é algo que vai te ajudar nas decisões que você vai tomar daqui para frente. Seja como gestor, seja como secretária, recepcionista, porque vai impactar também no paciente. Enfim, é uma cadeia unida, né? Todo mundo dentro desse processo se impacta. Então é importante pensar sobre isso. Eu digo que todos atendem o paciente, né? Mesmo aquele que trabalha no administrativo, na limpeza, interno, tá né? cuidando. Todos atendem o paciente, mas aquele que está ali na linha de frente, né, que é o contato principal. Pois é. Né? Esse a gente precisa ter um carinho, é o cartão olhar de visitas que a gente falava, né? Melhor. É o cartão de visitas. Então, realmente, todos fazem parte desse processo. Acho sim, a pessoa da limpeza, a copeira, a função que essas pessoas exercem, elas não estão ali dando a receita, mas é o cuidado com o paciente da mesma forma. Estão prestando um serviço para melhorar essa experiência do cliente. Então, são tão importantes quanto o médico, a recepcionista, o supervisor, a secretária, enfim. É realmente uma equipe. Todos ali têm a sua importância. Eu acho que esse pensamento ajuda muito a integrar, a ninguém ser excluído nesse processo, né? Então, a importância igual para todo mundo também é importante. Isso. Nossa, Aline, eu adorei conversar com você. Obrigada. A gente ficaria aqui o dia inteiro. Lembra como a gente se conheceu? Você foi minha aluna na Fundação Moody's, né? Isso, tem alguns anos, prefiro não falar datas. Eu fui a primeira vez fazer o treinamento e aí uma coisa que eu queria falar também, que como a gente falou sobre capacitação, conhecimento e buscar isso, na época eu fui porque eu paguei o curso e fui por minha conta. E lá, as pessoas que eu conversava, a maioria delas tinha ido porque o médico, na época era muito consultório, clínica pequena, então o médico pagou para a pessoa ir, para a secretária, né? Ou para a recepcionista. E eu achei, assim, fiquei um pouco espantada na época, porque não era uma coisa comum você tá valorizando o teu trabalho e correndo atrás de se profissionalizar e de se capacitar. E depois eu fiz, né, alguns anos depois, eu fiz uma atualização também, de novo, fiz 2 vezes o seu curso, porque vi essa necessidade de estar sempre atualizando, modificando, né, agregando mais coisas, né, e aí já tinha uma outra estrutura, tinha mais pessoas fazendo
por conta própria essa capacitação. E aí, hoje, como você tem aí no mercado, onde o profissional que tem o domínio da sua carreira, então a gente tem mais pessoas se capacitando, não esperando alguém fazer esse investimento, né? Porque você tem esse conhecimento para você e que ninguém tira, é seu. Então, é importante investir e pensar sobre isso. Então, a gente se conheceu lá atrás, eu venho acompanhando o seu trabalho, e agora a gente está junto nessa empreitada aí, dando esse retorno aí para essa função, essa profissão de secretária que eu tenho no meu coração. Eu sou no meu sangue, secretária, então a gente está aí agora trabalhando juntas para capacitar melhor, né? Trazer coisas novas, e acho que vai ser muito incrível esse curso atualizado, com novas ideias, então, enfim, eu só tenho a agradecer. A Aline vai estar conosco no curso no próximo dia 29, próximo sábado, curso de recepcionista para a área da saúde. Fala um pouco sobre o tema que você vai abordar. Então, eu vou trazer essa visão de como acolher e atender o teu paciente ou cliente vindo do isolamento social e vindo aí dentro de uma pandemia. Então, vou falar sobre o acolhimento, sobre, primeiro, como entender essa pessoa que está vindo, né, como recepcioná-lo, e também a saúde emocional do profissional, porque faz parte desse entendimento, o conhecer a si mesmo, tá equilibrado, porque esse profissional está vivenciando a mesma coisa, e dentro de tudo aquilo que a gente já falou, das outras questões que estão envolvidas no que vem de consequência aí dos atendimentos por conta da Covid, da pandemia. Então eu vou falar exatamente sobre isso, isolamento social, como acolher, como vem esse paciente, quais são as previsões de futuro, o que vem pela frente, como se preparar para isso. Então a gente vai ampliar um pouquinho essa conversa que a gente teve e vai ser bem legal. Eu vou poder tirar as dúvidas, né? Quem tem dúvidas já pode mandar pelas redes sociais, venha para o curso, se inscreva, faça parte aí desse treinamento, que você vai poder tirar suas dúvidas, compreender melhor esse novo cenário e também o que vem pela frente. Aí, como eu disse, conhecimento é a alma do negócio, né? Então já aproveita e já se inscreva, vai ser muito legal. Muito bem. Obrigada, Aline. Nada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.